Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta J Editors Talks, auditoria e revisão de contas. Estas duas áreas encaram neste momento uma fase de transformação e preparam-se para os desafios emergentes da digitalização, das sequelas da pandemia e também dos desafios à escala global que se prendem com a dimensão e operações. É verdade, Marta. Vamos então conhecer já os nossos convidados de hoje que nos vão ajudar a aprofundar algumas destas questões. Passo a apresentar Rui Helena, Senior Partner da BDO e Coordenador da Service Line Auditoria, José Gonçalves, GRC NES Audit e Advisory Partner da Baker Tilly, Vítor Santos, Senior Partner da DFK, Carlos Grenha, Sócio-Gerente da Oliveira Reis e Associados, Vítor Ladeiro, Presidente da Auren Portugal e mais à frente juntar-se-á a nós Rui Pinho, Partner da Esteves Pinho Associados, que não pôde estar neste momento. Rui Helena, eu começo por si para lhe perguntar se a pandemia levantou aqui novas condicionantes ao trabalho do setor. Que balanço é que faz da resposta das auditorias e das sociedades de revisores oficiais de contas ao contexto pandémico? Portanto, em primeiro lugar, boa tarde a todos. A pandemia afetou e grandemente os trabalhos de auditoria, que normalmente são desenvolvidos, como os presentes sabem, são desenvolvidos junto dos clientes, na maior parte das vezes, nas instalações dos clientes, e isso foi praticamente impossível durante muito destes tempos, no último ano e meio, digamos assim, foi praticamente impossível. Portanto, tivemos que estar a trabalhar remotamente, tivemos que contactar as pessoas indiretamente por meios eletrónicos, tivemos que obter alguma prova de auditoria indiretamente por meios eletrónicos e, portanto, tivemos que confirmá-la de outras maneiras. Coisas tão simples como fazer inventários físicos a armazéns, por exemplo, em muitos casos não eram pura e simplesmente possíveis, ou eram possíveis por meios alternativos, e portanto, para responder muito claramente à primeira parte da sua pergunta, houve de facto um enorme impacto da pandemia nas auditoras, que tinham também o seu staff, por outro lado, em casa, às vezes em espelho, enfim, aquilo que já se designa comumente por espelho, o que também ajudava a aumentar essas dificuldades. E, portanto, as condicionantes foram de facto muitas e foram muito profundas para este setor. Os diversos normalizadores foram emitindo normas. Eu julgo que as diversas firmas foram-se adaptando. O CMVM emitiu normas, a Ordem emitiu normas, e até organismos internacionais emitiu normas sobre, digamos, alterações ou ajustes ao nosso trabalho face às dificuldades da crise. E eu creio, é a minha opinião, obviamente eu só posso, assim em bom rigor, falar pela minha própria sociedade de revisores, como é evidente, mas eu creio, pelo aquilo que tenho visto e pelo aquilo que tenho conversado com outros colegas, que a resposta foi uma resposta adequada por parte das firmas, das sociedades de revisores oficiais de contas, ou seja, esses guias foram seguidos, foram implementadas ideias alternativas para onde havia dificuldades em obter prova de auditoria da forma que era antes da pandemia, e portanto no final, creio, é a minha opinião, creio que as firmas no seu todo terão chegado, digamos, a resultados satisfatórios em termos de manterem a qualidade da auditoria, mesmo em tempos de pandemia. Muito obrigada, Rui Helena. Carlos Grenha apontou ao Jornal Económico que a concentração e consolidação são tendências que a pandemia veio acelerar. Na vossa visão, que já soma 40 anos no mercado, é esta reestruturação do setor um caminho inevitável para ganhar e manter clientes cada vez mais exigentes? Muito boa tarde a todos. Efetivamente, neste momento, o setor de auditoria em Portugal e não só, por toda a Europa, está a sofrer algumas transformações fruto dos ajustamentos que o mercado tem vindo a ditar e, ao mesmo tempo, por força de novas regras que
os próprios reguladores têm colocado na frente das sociedades de revisores e dos desafios que elas enfrentam face a essas mesmas alterações de mercado. O mercado de auditoria é completamente diferente daquele que existia há 5, 6 anos atrás no nosso território e, portanto, as próprias sociedades de revisores têm que se adaptar. Existe, no nosso ponto de vista, uma maior concentração ainda ao nível das grandes multinacionais de auditoria e todas as restantes sociedades têm que se adaptar e têm que procurar unir esforços para conseguir sobreviver nesta nova realidade que temos no mercado nacional. A nossa sociedade, portanto, fez este ano, no mês passado, 40 anos de exercício de atividade. Procuramos adaptar-nos a estas mesmas exigências. É necessário ser proativo e tentar antecipar aquilo que são as obrigatoriedades da profissão, procurando estar sempre em cima do acontecimento, mas eu penso que os próximos desafios da profissão, a par desta possibilidade de concentração de algumas entidades mais pequenas, porque não terão a capacidade de se adaptar com a celeridade que é necessário no mercado a estas novas exigências, está efetivamente ao nível da retenção de talento. Hoje é muito difícil às empresas recrutarem pessoas com capacidade técnica adequada para esta profissão. É necessário que quem está a regular a profissão, seja a Ordem, seja a CMVM, sejam outros reguladores a nível nacional, percebam isto, percebam que estão a afastar os jovens do mercado, percebam que a atividade começa a ser relativamente pouco atrativa para esses mesmos jovens e que se queremos auditoria de qualidade, se queremos ter capacidade de resposta, é necessário um esforço conjunto e não isolado para que cada um de nós, que hoje está aqui presente neste painel, não ande a canibalizar uns e outros à procura de pessoas, no sentido de procurar os melhores ativos para os seus quadros de pessoal. Portanto, é muito importante que, este para mim é o principal desafio nos próximos tempos, tem a ver com recursos humanos e capacidade de se fazer algo que motive os jovens a continuar a gostar desta atividade e percebam que esta atividade tem futuro, tem obviamente algo a dar para as profissões das pessoas e para o seu crescimento enquanto ser humano e enquanto profissionais para o setor, e isso é extremamente importante para as firmas de auditoria. Sem pessoas nós não conseguimos fazer auditoria, sem pessoas de qualidade motivadas e com vontade de estar em auditoria é impossível ter bons dossiês de auditoria e com isto responder eficientemente a controlos de qualidade e aos desafios da profissão. Os clientes esperam isso, os clientes querem isso e as firmas de auditoria hoje, do meu ponto de vista, claro está, é o principal desafio. Muito obrigado, Carlos Granha. Vítor Santos, pegando aqui um pouco no que o Carlos dizia, e já antes da pandemia falávamos e sentíamos que havia aqui um grande ambiente e um ecossistema de concentração no setor, e tudo indica que esta fase pandémica vai acelerar cada vez mais esta tendência. A DFK já começou este caminho com a abertura de capital no ano passado e tem falado publicamente sobre o objetivo de crescimento inorgânico. Como é que avalia esta tendência do setor e qual é que é a experiência da DFK neste caminho? Muito boa tarde a todos. A tendência de concentração era já uma realidade antes da pandemia. Eu acho que os períodos de confinamento, nomeadamente no estado de emergência, apenas aceleraram a necessidade ou a importância das sociedades revisoras oficiais de contas reunirem mais recursos. Ou seja, é preciso informar os clientes, é preciso estar do lado dos clientes. Nós sabemos que os clientes de média dimensão veem nos revisores oficiais de contas muito mais do que o seu auditor. E ao terem esta visão, portanto, de certa forma, desafiam as sociedades revisoras oficiais de contas a prestarem até mais serviços, a darem mais informação, e é preciso, há de facto uma necessidade grande de especializar algumas áreas dentro das sociedades revisoras
que não sejam meramente, digamos que apenas um aconselhamento leve, sem profundidade. Portanto, eu diria que a complexidade dos processos de auditoria, a exigência de integração tecnológica, a necessidade de formação contínua, as exigências de controle de qualidade e a comunicação que é exigida junto dos clientes, não comportam, portanto, as sociedades têm necessariamente de crescer para poderem investir em várias áreas, nomeadamente nos processos, na tecnologia, no marketing e por aí adiante, e, portanto, o caminho é crescer, não há volta a dar. Eu diria que a concentração não passará necessariamente por apenas fusões, podem perfeitamente configurar soluções de associação, que eu explicarei aqui um pouco como é que está a ser o nosso caso. Nós fizemos, é público que fizemos uma operação com o Grupo IOR, que teve início em setembro, portanto ainda nem sequer conseguimos fazer a fusão da sociedade de auditores, porque tudo isto é um processo complexo, quer junto à Ordem, quer junto à CMVM. Fizemos, de facto, nas áreas que não tenham a ver com a auditoria, já, portanto, começamos a trabalhar a partir de setembro, juntamos-nos nas mesmas instalações e, basicamente, o que nós fizemos foi concentramos os serviços de auditoria e de consultoria fiscal e outra consultoria empresarial dentro da marca DFK, e a nossa área de outsourcing e payroll, sendo uma área recente na nossa sociedade, mas com, de facto, um crescimento muito significativo que decorre fundamentalmente das exigências de clientes internacionais, acabamos por, digamos que, enquadrá-la dentro do Grupo IOR, mais precisamente na IOR Finance, que é especializada na área de contabilidade e payroll. Portanto, a DFK ficou assim focada na área da auditoria e assurance, tax e advisory, e a nossa área de outsourcing e payroll ficou entregue dentro do Grupo IOR. Portanto, eu diria que o balanço é bastante positivo, demos um passo. Não, achamos que não este é um primeiro passo, há uma necessidade ainda muito maior de crescimento. Portanto, eu acho que a base de tudo isto é uma partilha de objetivos comuns de parte a parte. Portanto, tem que haver uma noção de que as entidades que integram este tipo de operações têm que ser entidades que tenham necessidade de transformar o seu negócio, pela exigência que o próprio, que está inerente ao próprio negócio. Tem que haver um alinhamento de sócio dos colaboradores com maior responsabilidade, é fundamental, não são processos fáceis. Tem que haver um respeito mútuo pela história e pelos resultados de cada uma das sociedades tem no momento de partida da própria operação, e é importante olhar para o passado, de facto, com orgulho. No nosso caso foram 20 e tal anos em que tivemos a sociedade completamente fechada, portanto há um historial aqui a considerar. Do lado da Salgueiro Associados, a parte de revisão de contas, e da IOR, da parte da auditoria, a mesma coisa, uma empresa mais jovem, mas muito dinâmica, e que de facto traz um aporte muito interessante a todo este processo de crescimento. A criação de um ambiente de confiança que é fundamental para ultrapassar todos estes desafios e encarar esta transformação. E o que nos move efetivamente é um propósito comum, é um propósito de sermos melhores, de termos mais oportunidade, de sermos mais ágeis, mais profissionais e prestar o melhor serviço ao cliente. Isto é um chavão, mas não há dúvida nenhuma que é isto que pretendemos fazer com esta operação. E estamos neste. Muito obrigada, Vítor Santos. José Pedro Gonçalves, que papel deve o setor assumir nos processos de atribuição dos fundos europeus de resposta à pandemia, vulga bazuca europeia? Ou o acrescido poder da CMVM e a diminuição da carga regulatória podem de alguma forma pôr em causa esse papel? Boa tarde a todos. Boa tarde, Marta. Obrigado pela questão, ou pelas duas questões, que são questões bem interessantes e bem apropriadas ao momento em que estamos a viver, ou esperamos nós que se tornem até mais apropriadas nos tempos vindouros. A primeira questão, em relação à bazuca, é uma questão interessante. Nós, as sociedades, são sociedades revisoras de contas. Portanto,
a ordem dos revisores oficiais de contas. Portanto, o grande papel das auditoras é a revisão das contas, e é nesse papel que temos que encarar a bazuca. Não somos proativos no sentido de identificar ou fazer o forecasting do que vai acontecer com os investimentos resultantes da bazuca, mas sim podemos ter um papel-chave no processo de auditoria à execução dos fundos, à distribuição dos fundos e à, digamos, realização dos fundos ou materialização dos fundos nos investimentos das empresas. Esse sim, eu acho que é fundamental. Penso que em muitos processos anteriores não foi feito o trabalho adequado neste controle da aplicação dos fundos, que é um papel que os revisores têm como base e que podemos e devemos explorar cada vez mais, especialmente neste momento em que isso eu penso, absolutamente necessário. Nós, como país, temos sofrido várias crises e, resultante dessas crises, temos tido, curiosamente, evoluções significativas. Esta última crise veio-nos apanhar exatamente no momento em que nós estávamos a evoluir estupidamente bem, se pode aplicar a palavra. Estávamos a crescer, estávamos bastante satisfeitos com a evolução da sociedade e do país. Agora, com o dinheiro que se prevê que seja injetado na economia, claro, o nosso papel enquanto revisores, enquanto auditores, terá que ser e espero que seja, de controle desses próprios investimentos, de auditores desses próprios investimentos, seja do lado das empresas, seja do lado do papel do Estado. Agora, em relação à segunda pergunta, porque isto é uma pergunta de dose dupla, a regulação é algo que tem afetado o setor nitidamente nos últimos anos. Nós passamos de um papel menos regulado, em que há uns anos atrás nem sequer a CMVM existia, portanto era a OROC que de alguma forma geria o papel dos revisores. O aparecimento da CMVM e o alargamento da sua base de atividade a vários tipos de empresas, mercados de valores mobiliários, agora já cada vez mais regula empresas cada vez mais pequenas, portanto o seu papel de regulador cresce e cria também situações que eu penso que são mais apropriadas, até benéficas em muitos casos, para a intervenção das sociedades revisoras de contas. Portanto, a exigência regulamentar da CMVM não evita a diminuição da carga regulatória, não me parece que haja diminuição ou que se preveja que exista grande desregulação nos vários setores. O que se prevê que venha a existir, até porque a União Europeia também está a fazer uma força para que exista algo, mais regulação, por exemplo, a questão do whistleblower, da proteção do denunciante, é uma regulação nova que vai aparecer no final deste ano e que vai exigir às empresas também um papel acrescido no seu autocontrole, de alguma forma, mais regulação. Portanto, não me parece que a carga regulatória ou o poder da CMVM coloque em causa, seja o que for. De facto, cria situações benéficas para que a sociedade, para que as empresas executem os seus processos de uma forma mais eficiente, de alguma forma, e eficaz. E entra naquela questão que hoje se fala muito, que é o ESG, que é o Environment, Social and Governance, que é hoje a base, digamos, do desenvolvimento da nossa sociedade e que exige de alguma forma que estas vertentes regulatórias estejam equilibradas dentro da sociedade. Portanto, os stakeholders com mais papel, a carga regulatória existe, os revisores têm mais trabalho, assim se pode dizer, e penso que isso é benéfico como um todo para a sociedade. Muito obrigado, José Pedro Gonçalves. Vítor Ladeiro, há pouco o Carlos Granha falava nesta questão e gostava de colocar assim a questão da captação e da retenção do talento dentro do setor, porque têm sido referidas como desafios. Como é que explica a falta de atratividade destas áreas para os recém-licenciados? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Em relação à sua pergunta, eu estou neste setor há
desde que comecei, há 40 anos, e na realidade os discursos que tenho ouvido sobre o setor são sempre relativamente ou politicamente corretos. Se me permitem, eu poderia desviar-me um bocadinho desse discurso e dizer-vos que, efetivamente, o nosso setor é um setor que evoluiu muito pouco. Eu entrei na auditoria em 1982, estamos em 2021, e os passos que eu vejo são passos muito, muito lentos. E as dificuldades que eu vejo no recrutamento, e indo concretamente à sua pergunta, as dificuldades que havia em 1982 são as mesmas que existem hoje. E só que hoje mais agravadas, porque estamos numa sociedade muito mais aberta, muito mais dinâmica, com muito mais exigências, felizmente por parte da juventude, não são tão submissos como eram no meu tempo, e naturalmente as sociedades as sociedades revisoras e a sociedade em geral têm que se adaptar a estes novos desafios. Quando estamos a falar de auditoria, não estamos a falar numa realidade, estamos a falar de duas realidades. Agora, se quisermos discutir as duas realidades, o que é que são? São as Big Four, que ocupam 80% do mercado, e são as outras, todas as outras. Esta auditoria faz-me lembrar um bocadinho quando a gente vai para uma piscina e temos a piscina dos grandes, em que têm, como vocês sabem, são 8 pistas, não é? Estão 4 no meio, que são aqueles que vencem sempre. Depois arranjam mais 4 para porem-se nas laterais, que já sabemos que ficam sempre em 5º ou 6º lugar, são sempre os do meio. E depois há uma piscina para os pequeninos, onde estão aos montes, os miúdos todos, a esverçarem-se e etc. Esta é efetivamente a imagem da nossa auditoria e que tem que se agravando. Naturalmente que a juventude, e felizmente com uma visão já muito diferente daquilo que era outros tempos, não se sente muito atraída por esta imagem, por este ecossistema. Este ecossistema. Por isso temos muita dificuldade em os recrutar, e é efetivamente que nós queríamos, e temos dificuldade porquê? Porque temos pessoas de qualidade. Temos que ver, eu também já estou, a Auran está aqui há cerca de 20 anos, já estou há 40, e por conseguinte é sempre um esforço constante para termos a qualidade. Mas enquanto nós continuamos com este paradigma de pensar que a auditoria é a continuação da escola e não é uma profissão, e é isto que passa sempre para a juventude. Vais para a auditoria para aprenderes, é um estágio, não é? E depois passa para outro. Por isso o que nós temos que fazer para cativar as pessoas é muito simples, quer dizer, penso eu que é simples, mas é não ter mini empresas, porque ninguém gosta de estar em empresas que não têm notoriedade, pois as pessoas, hoje o mundo é a imagem, e porque assim precisam estar em empresas com imagem, com grande dimensão, com notoriedade, com marca, e por isso o que temos que fazer é, em vez de termos as 300 sociedades de revisores que temos hoje, se calhar temos 20, 30 ou 40 com uma grande dimensão, e dizer e a ordem, os nossos maiores influenciadores nas escolas e na profissão, dizerem aos jovens que isto não é uma continuação da escola, é uma profissão, e dar-lhes os meios, os mecanismos para que absorvam e percebam que é essa a profissão e possam escolher esta profissão. Agora, para isso, o que é preciso? É preciso que as empresas sejam robustas, que se especializem, não façam disto uma profissão de massas. Isto faz-me lembrar um bocadinho do turismo, não é? Ou temos um turismo de qualidade ou um turismo de massas. Neste momento nós temos uma auditoria de massas, não temos uma auditoria de qualidade no sentido de agarrar as melhores pessoas, especializarmos as melhores pessoas. Não conseguimos, porque o que é que temos? Temos uma pirâmide muito alargada, com uma grande base, com uma grande massificação, em que ninguém sai
se toda a gente sabe um bocadinho, mas ninguém sabe, grandes especialistas, então o que é que temos que fazer? É apertar essa pirâmide, por as pessoas mais especializar melhor as pessoas e ensinar-lhes que isto é uma profissão e não é uma passagem. Acho que há muito trabalho para fazer, e já não é com certeza no meu tempo, estou à beira da reforma, mas aqueles mais novos, aqueles que vêm, o que eu lhes digo, pensem primeiro para dentro da auditoria e vejam o que é que pode ser modificado em termos orgânicos de cada das sociedades e não estamos com cada um no seu cantinho a tentar fazer pela vida. Não, a gente tem que, já passou o tempo de fazer pela vida, agora há que fazer qualquer coisa pela auditoria. Muito obrigada, Vítor Ladeiro. Vamos agora passar à segunda ronda de perguntas e eu peço, por favor, que sejam um pouco mais breves, porque já passámos o tempo. Rui Helena, as empresas de auditoria e de revisão de contas têm vindo a abraçar cada vez mais soluções tecnológicas. Contudo, estas implicam um enorme investimento, tal como a BDO teve que, indubitavelmente, fazer ao longo dos últimos 40 anos. Eu pergunto se serão as organizações mais pequenas capazes de fazer match ao investimento feito, por exemplo, para multinacionais e se será esse um obstáculo ao desenvolvimento tecnológico das sociedades de menor dimensão. Eu podia responder-lhe à questão com certos de algumas das declarações dos meus colegas de painel, que já, de certa forma, foram respondendo a esta questão. Eles estão-se a rir e, portanto, suponho que isso quer dizer que concordam comigo. É, de facto, neste momento, um momento muito forte de evolução tecnológica. Ao ponto de termos firmas na nossa rede, eu só posso falar da nossa, firmas na nossa rede que neste momento têm drones para fazer contagens físicas de existências. Por exemplo, nós não temos ainda, mas temos na rede quem tenha drones para fazer contagens físicas de existências e, portanto, temos de facto um momento de grande evolução tecnológica e as firmas de auditoria não ficam de certeza de fora, até porque trabalham necessariamente com as outras empresas. Se as pequenas sociedades de revisores oficiais de contas serão capazes de fazer um match ao investimento feito pelas grandes multinacionais, não, eu julgo que não. Pelo menos não certamente um match ao mesmo tempo. E o que foi referido já anteriormente, que as Big Four são as que estão nas linhas centrais, para utilizar o exemplo do colega Vítor Ladeiro, dado que é preciso um investimento tecnológico muito forte, quem tem mais capacidade financeira tem mais capacidade de fazer esse investimento tecnológico e em tempos mais, digamos, mais avançados, mais cedo. E, portanto, sim, acho que aí cria-se um grande obstáculo à concorrência, se quiserem, entre as grandes firmas de auditoria e as pequenas sociedades de revisores. Não tenho por aí nenhuma dúvida. As pequenas sociedades de revisores acabarão por abraçar as inovações tecnológicas, mas terão que fazê-lo ao seu ritmo e de acordo com as suas disponibilidades e, portanto, corre-se o risco de o afastamento ser cada vez maior, digamos assim. Utilizando ainda a figura que o colega Vítor Ladeiro utilizou, os 4 primeiros chegam ao fim da meta e os outros chegam cada vez mais tarde, não é? Chegam ao fim da meta, mas chegam lá cada vez mais tarde. E, portanto, esse é claramente um obstáculo muito difícil de gerir pelas pequenas sociedades de revisores. Muito obrigado, Rui Helena. Carlos Granha, esta tendência da digitalização que a Marta colocava há pouco não é de agora e foi acelerada, certo, pelo contexto pandémico. Eu pergunto-lhe se será esta tendência um desafio para as sociedades há mais tempo no mercado e como é que devem as organizações com mais história encarar, no fundo, esta transição tecnológica? Bem, vamos lá ver, eu concordo na generalidade com aquilo que já foi dito, portanto, os extremos vão se acentuar cada vez mais nesta transição e inevitavelmente. E isto tem a ver só com uma coisa, não tem a ver com capacidade de adaptação e não ser possível às sociedades mais pequenas ter capacidade de adaptação, o problema tem a ver com margens, ok?
O problema tem a ver com honorários, com margens e com capacidade de regenerar e de gerar valor acrescentado para continuar a investir em metodologias mais adequadas para fazer a auditoria. Muitas vezes falam-se de centros ou ACEs para ir buscar novos negócios. Eu acho que a Ordem tem que pensar, e aqui é a Ordem, tem que pensar seriamente, não é em mais rendimento, é em sim em partilhar despesa, porque as pequenas sociedades não conseguem ter um auditor informático a tempo inteiro, não conseguem subcontratar serviços diversos, softwares, mecanismos para branqueamentos de capitais, para pesquisas de bases de dados, etc. Terão que o fazer em agregado, e a Ordem pode e deve potenciar este tipo de gestão com ou sem participação de redes internacionais. Neste caso aqui a única sociedade que tem um nome português é aquela que eu estou a representar, mas isso é uma mera opção de mercado, porque cada um de nós tem acesso a ferramentas idênticas por todo o mundo. Temos a falta de margem para as ir buscar e, portanto, as firmas internacionais, as 4 grandes, e depois existem um campeonato a seguir entre BDO e Mazars e depois tudo o resto, ok? Há 3, eu diria 4 mercados de auditoria em Portugal, 4 grandes, 2 quase grandes, umas muito pequeninas e outras que andam ali no meio, onde as restantes 4 que aqui estão, nós, DFK, Baker Tilly e Auren, estarão certamente nesse campeonato. Portanto, temos este cenário, é um cenário que cada vez se vai agravar mais. Portanto, sociedades com uma média dimensão que eu considero que todos nós temos neste painel, têm capacidade, têm know-how, sabe fazer as coisas, não está atrás daquilo que as grandes multinacionais de auditoria fazem em termos de revisão de contas, têm um problema de margem para conseguir chegar ao mesmo tempo aos mesmos instrumentos para se adaptarem no dia-a-dia. Esse é o verdadeiro problema. As sociedades mais pequenas cada vez vão ter mais dificuldade em se adaptar. Se nós já fazemos um esforço para conseguirmos adaptarmos em detrimento da margem que vamos perdendo, as mais pequenas, mais difícil ainda é. E, portanto, os objetivos iniciais que as diretivas comunitárias ao nível da auditoria queriam colocar, que era desconcentrar, vamos precisamente fazer o inverso. Veja-se o quanto perverso é que a legislação que criaram para proteger os mais pequenos é precisamente aquela que os está a ostracizar. Muito obrigada, Carlos. Vítor Santos, a inovação tecnológica é suficiente para pavimentar o caminho para o futuro? E pergunto ainda se a pandemia mostrou que não basta ter as soluções digitais certas, é também preciso investir em proximidade, transparência e acompanhamento dos clientes. Que estratégia devem as empresas do setor adotar nestas matérias? Muito bem, vamos lá, a integração da tecnologia, já aqui foi referido, é importante, é fundamental, seja em auditoria, seja nos outros negócios, não é? Mesmo os nossos clientes não integrarem tecnologia, nós também não conseguimos acompanhar. Eu gostava muito de automatizar muitos dos processos da auditoria junto dos nossos clientes, mas é preciso que os nossos clientes também estejam dotados de tecnologia e nos abram as suas portas, nomeadamente dos seus sistemas, que é uma das grandes limitações, para nós podermos fazer quase uma espécie de auditoria permanente. Vamos lá ver, eu acho que a tecnologia, felizmente para nós, há de facto alguma integração de tecnologia que de facto não é cara, ela é repercutida quase na conta de exploração, porque hoje os softwares são muito comercializáveis quase pela utilização em si. Obviamente que é preciso dimensão para pagar a tecnologia, não tenho a menor dúvida, mas o mais importante é a automação ou a tecnologia aplicada a uma operação eficiente aumenta a eficiência. Se aplicada a uma operação ineficiente, aumenta a ineficiência. Eu acho que o risco que temos aqui pela frente é mais a forma como vamos aplicar a tecnologia. As ferramentas colaborativas é um bom exemplo. A Microsoft tem soluções, enfim, universais como ferramenta colaborativa, onde podemos partilhar agendas, onde podemos partilhar fecheiros, onde podemos... Coisas simples que efetivamente que podem melhorar o nosso dia-a-dia. O nosso grande objetivo é fazer mais com menos.
dizia há pouco o Vítor Ladeiro que a situação da auditoria não mudou muito. Efetivamente, nas grandes bases, ou no processo de auditoria, de planeamento, execução, a conclusão, a coisa não teve grande alteração. Mas do ponto de vista da forma como se fazem as coisas, eu acho que há aqui um espaço de melhoria muito significativo. E eu até diria que é preciso alguma inovação. Logicamente que as sociedades que estiverem em rede obtêm, por parte dessas redes, insights muito interessantes para aplicar em cada um dos países. Portanto, nesta parte do confinamento, a nossa rede é uma associação, não é uma rede, digamos, como as Big Four, é uma associação de empresas. Tem vindo a contribuir muito com ideias, com, digamos que, simples ações que podemos implementar e que trazem alguma tecnologia inerente de uma forma muito fácil. Agora, ela é suficiente? Eu diria que não. A proximidade continua a ser muito importante, por mais automatismos que se coloquem no processo de auditoria. Eu acho que é muito importante a proximidade com os clientes. A auditoria é olhos nos olhos, não é? Obviamente que uma grande parte do trabalho pode ser feita de forma remota, sem dúvida nenhuma, mas eu diria que a proximidade com o cliente continua a ser muito importante. Só que, desta vez, o cliente não tem que levar com os auditores de uma forma quase permanente. Eu acho que uma reunião com o cliente hoje é muito mais importante do que o que era no passado. E nós, auditores, temos que encarar essa reunião com o cliente, de facto, como um momento muito interessante de trazer insights, de trazer, de facto, conclusões muito pertinentes. O auditor, normalmente, quando estamos nas instalações do cliente, levantamos a cadeira, vamos falar com os auditados. Este processo é um processo contínuo. Claro. Provavelmente ele já não vai ser mais assim. Será um pouco diferente. Mas eu continuo a reforçar a proximidade com o cliente e algumas matérias têm, de facto, nomeadamente matérias que sejam relevantes, temos que ser muito seletivos com os temas da auditoria. Como estratégia, eu acho que neste setor é mantermos-nos independentes do cliente, promovendo sempre a transparência e a responsabilidade de prestação de contas, desenvolver de forma contínua as novas formas de trabalho, melhorar constantemente as metodologias, sempre na procura de fazer mais com menos. Este é o nosso grande problema e pelas questões que já aqui foram abordadas acerca dos preços, acerca dos honorários e na generalidade dos casos corremos o risco de não estar a praticar honorários justos e, portanto, o problema é nosso em termos de isto é também um negócio, naturalmente, e se queremos reter pessoas e por aí adiante temos que trabalhar nesse sentido, facilitar novas formas de trabalho junto dos nossos colaboradores e a comunicação e com os clientes continua a ser fundamental. Muito obrigado, Vítor Santos. Eu queria pegar aí nessa questão da comunicação. Muito obrigado, Vítor Santos. Eu queria pegar nessa questão para o José Gonçalves, porque a palavra-chave aqui em tempos de Covid tem sido continuidade, seja, lá está, na comunicação, nas operações, no teletrabalho e até no desenvolvimento. Eu queria lhe perguntar muito rapidamente, José Gonçalves, que neste contexto, quais é que serão, na sua opinião, os desafios que antecipa para o setor? Muito rapidamente. Obrigado pela questão. É interessante, porque a maior parte dos desafios já foram daqui referidos pelos meus colegas. Mas, contrariamente a eles, eu tenho trabalhado em tecnologia desde há 30 anos. Portanto, de alguma forma, tenho estado a par daquilo que se tem passado em termos de evolução tecnológica nos últimos anos e os grandes desafios que se colocam aos auditores e aos revisores de contas. E parece-me que o principal desafio da continuidade é realmente assumirem a relação com a tecnologia, que é uma das coisas que a maior parte das empresas de auditoria não tem evoluído suficientemente neste campo. Isto é, não têm aproveitado muitas vezes a capacidade tecnológica que é colocada à sua disposição para poderem evoluir. E isso é que garante a continuidade. E há muitas vertentes, desde a parte analítica, desde a parte a digital, em termos de latos, que aqui se falou, a forma como se fazem as auditorias também se manteve mais ou menos igual, a falta de aproveitamento dos fecheiros T, por exemplo, ou do fecheiro T das várias vertentes, que ainda hoje também não é recorrente em termos das empresas da auditoria, a falta de
parcerias, de alguma forma a profissão ainda está um bocado fechada sobre ela própria, deveria abrir-se um bocadinho mais e assumir determinadas parcerias tecnológicas, os mais pequenos, especialmente para os mais pequenos, porque como já falamos, a questão dos maiores têm as capacidades financeiras para poderem continuar a investir, mas os mais pequenos têm que recorrer cada vez mais a parcerias para poderem ter produtos ou poderem utilizar serviços que lhes facilitem a realização das auditorias, e há cada vez mais empresas a desenvolver tecnologia que pode apoiar o desenvolvimento do setor, nomeadamente nestas versões de fazer melhores auditorias, mais eficientes, mais eficazes, com menos recursos, sem sair do contacto com o cliente, que continuará a ser fundamental. Por outro lado, há um grande desafio na quantidade dos mais pequenos, que é a especialização, que é a capacidade de conhecer o negócio, que continua a ser fundamental para um auditor. Nitidamente, as maiores têm sempre especialistas quase no oil and gas, no retalho, no que seja. Os mais pequenos fazem um pouco de tudo, e às vezes isso também é relevante terem atenção. Se calhar os mais pequenos deviam também começar a especializar-se em setores e aí dar cartas. Portanto, contextos, são estes os desafios, especialmente o desafio de integração tecnológica, que é cada vez mais o maior desafio que se coloca às empresas de revisão de contas. Muito obrigada. Vítor Ladeira, a questão da escala e da consolidação das organizações aliadas à crescente digitalização serão suficientes para fazer frente às condicionantes ao desenvolvimento do setor? Sim, vamos ver a escala a escala e o desenvolvimento do setor é realmente o tema central da nossa profissão. O que eu diria é que os males estão encontrados. Eu acho que todos nós, colegas, conseguimos identificar aonde deveríamos incidir para corrigir e para, sobretudo, apontar para um desenvolvimento do setor que fosse um reconhecimento social, e eu penso que é isso que falta um bocadinho. Mas agora há 2 ou 3 situações que realmente temos que alterar, e que estão aqui já identificadas. Uma delas, para termos essa escala que fala, uma delas é a dimensão. As empresas, não tendo dimensão, não podem, como os colegas disseram, ter os especialistas que possam enfrentar hoje os negócios que são extremamente complexos, não é como eram há uns anos, que era comprar e vender e pouco mais. Agora são extremamente complexos, e nós temos que ter especialistas, temos que nos especializar, temos que ter pessoas expert em muitas matérias, temos que utilizar a tecnologia que esteja mais adequada ao nosso setor, mas para isso tudo há uma coisa que é aquilo, é como se compra os melões, não é? Nós só temos que ter margens, como disse o colega, e muito bem, o colega Granha. Sem margens é impossível. Nós podemos ter idealmente na nossa cabeça tudo aquilo que é possível fazer. Agora, se não tivermos a margem, se não tivermos os honorários adequados e que não temos, tudo isto não passa de ideias, ou então andamos com passos muito devagarinho. Por conseguinte, pensem, primeiro, fazer dimensão das empresas, margens para podermos ter capacidade para ter aquela escala. Não podemos continuar no nosso mercado, que é um mercado dos pobrezinhos, não é? Que é o mercado de fazer ali a auditoria à retrosaria, ao café. Não é isso que queremos. Nós queremos ter clientes onde tínhamos um papel ativo, um papel interventivo e que realmente sejam reconhecidos. Mas para isso temos que ter a tal dimensão e a margem. Por conseguinte, resolvendo estas duas situações, obviamente que o setor da auditoria alcançava outra escala e outra notoriedade. Muito obrigada, Vítor Ladeira. Rui Pinho já se juntou a nós e eu começo já por fazer a primeira pergunta. Referiu que alguns dos maiores desafios que o setor encara se prendem com a necessidade de constante evolução metodológica e a adoção de melhores tecnologias, tais como data analytics, inteligência artificial e etc. Eu agora pergunto-lhe que papel terá a vertente tecnológica no futuro das auditoras? Bom dia. Bem, eu julgo que a tecnologia é muito importante para as auditoras, como é no mundo empresarial e na sociedade em geral. Portanto, se pensarmos, quando eu comecei na auditoria há cerca de 30 anos,
que era tudo muito manual, hoje em dia já não acontece assim. Não acontece nas auditoras, não acontece nas empresas, nas entidades em termos gerais. E, portanto, as auditoras tiveram que evoluir e as grandes tecnológicas, portanto, as empresas de tecnologia também estão a ajudar os auditores e estão a promover a evolução dos sistemas. Portanto, querem duas componentes. Uma é a componente do software de apoio às auditoras, portanto, os auditores registram todos os seus trabalhos, que até representam o software em Portugal a nível mundial, que é até o líder a nível mundial. E depois temos os softwares de interrogação de ficheiros, de análise de sistemas e, portanto, e é nessa componente que está agora a haver mais evolução, como referiu, o Data Analytics e até a própria inteligência artificial, que será o futuro. O que é isso é? Data Analytics é pegar um conjunto vasto de dados e tratar os dados de forma a tentar investigar transações não usuais e, portanto, ver tendências e, portanto, e comparar essas tendências com outras tendências, outras empresas, com outros dados e, portanto, é um auxílio muito grande aos auditores que começa a ser implementado a nível mundial pelas redes e pelas associações a nível internacional e, portanto, e também está a chegar a Portugal. Não é? Portanto, a inteligência artificial é um passo à frente, isso é o auditor do futuro, não é? Ao fim e ao cabo, antes de começar uma auditoria, praticamente a gente tem que fazer aqui uma evolução dos dados que temos históricos e tentar perceber que dados é que teremos nessa empresa ou nesses negócios no futuro e, portanto, e vai-nos lançar alertas e, portanto, noutros setores, não é? E, portanto, vamos ter uma evolução muito grande da auditoria nesses. Pronto, já não sei se será com o meu tempo, não é? Mas, portanto, será essa a tendência. E, portanto, isso será a grande revolução que existe. Agora, é preciso que a nossa metodologia acompanhe, portanto, que as normas da auditoria acompanhem essa evolução tecnológica, que por vezes não estão a acompanhar. Quer dizer, a gente está a ter evolução tecnológica nos programas, nesta questão do Data Analytics, mas a nossa metodologia, em termos de metodologia, ainda está idêntica há uns anos atrás, em termos de ISAs, normas internacionais de auditoria. E, portanto, agora a gente tem que adequar. Um exemplo que eu lhe vou dizer, por exemplo, a gente ainda acha que a prova externa, as confirmações externas, são aquela prova que tem mais prova para o auditor. E em termos concretos, se a gente tem outros testes agora que faz, eventualmente podemos ter menos prova externa. Mas ainda achamos, portanto, porque as normas estão feitas assim, ainda são um bocadinho clássicas, portanto achamos que essas provas externas dadas por terceiras entidades ainda têm força superior a outros dados que a gente analisa internamente, ou esse Data Analytics, outras provas. Portanto, é esta a revolução e esta dicotomia que a gente ainda tem que evoluir. Não é? Rui, nós estamos aqui a passar um momento de muitas incertezas com muitos desafios, mas consegue fazer aqui algumas perspectivas para 2021 e para o próximo ano? E pergunto-lhe ainda se está o cenário de alguma forma ameaçado pelo contexto global e regulatório. Os auditores sofrem aqui um bocado portanto, se há aqui uma quebra das economias e dos produtos internos e há umas crises nos mercados, os auditores também sofrem. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, como cobrem os setores todos de atividade, portanto, até podem ser quase um barómetro, não é? Se bem que tem aqui uma resiliência, porquê? Porque quando há dificuldade das empresas e entidades, em geral, os auditores são chamados, ao fim e ao cabo, ao campo da guerra, entre aspas, não é? São chamados a intervir, são chamados a auxiliar essa credibilização da informação financeira. E nota-se mais isso em crises. Portanto, a gente não é, portanto, há uma quebra, sei lá, de 5% do PIB, a gente, por regra, poderá não ter uma quebra de 5 ou 10% na nossa atividade. Porquê? Porque a gente tem que dar apoio na mesma às entidades e eu costumo dizer, tanto na saúde como na doença, não é? Portanto, se for em crise, temos que apoiar as entidades. Agora, as perspectivas que eu tenho é que isto pós-pandemia, que isto vai crescer, há novas áreas de negócio para os auditores que estão a nascer agora, ou estão a surgir, como a informação não financeira, como muitos trabalhos de conformidade, como trabalhos na área do M&A, portanto, as fusões e aquisições. Portanto, isto são o apoio que os auditores dão à sociedade em geral e aos mercados para a credibilização da informação financeira, que julgo que normalmente, em pós-crises, tende a incrementar o seu volume de negócio e a sua atividade, não é? Porque é um garante, voltamos sempre ao scope do trabalho da auditoria, que é o garante da credibilização, portanto, da informação financeira para os diversos stakeholders. Não é? Muito obrigado, Rui Pinho, Vítor Ladeiro, Carlos Granha, Vítor Santos, José Pedro Gonçalves e Rui Helena por esta conversa. Da nossa parte, resta-nos agradecer-lhe por ter estado desse lado. Sabe, pode ver e rever estas e outras JE Editors Talks na JE TV do Jornal Económico no Facebook ou até no YouTube. Fique bem.